Muito bem, agora vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar sobre um cara chamado Jesus. Tá? Antes, uma corrente. Um ascendente humano pode encontrar o Pai. Deus é existencial e, portanto, real, independente do status do universo, ou seja, ele está lá na Ilha do Paraíso, no centro do universo, esperando por nós. Todavia, nenhum único ascendente jamais encontrará o Supremo até que todos os outros hajam encontrado aquela maturidade máxima no universo que os qualificará simultaneamente para participar dessa descoberta. Ou seja, não adianta você evoluir sozinho, né? Você pode evoluir, mas todos que estão à sua volta precisam evoluir, tá certo? O nosso planeta, ele precisa evoluir 100% das mentes humanas. Parece uma missão impossível, mas um dia isso irá acontecer. Quando isso acontecer, o status planetário será mudado perante o universo, nos registros do universo. E esse planeta deixará de ser um planeta de expiação para ser um planeta de luz e vida. Um planeta perfeito, como já existem tantos outros. As auto-outorgas de Cristo Micael, né? Vamos falar um pouquinho das suas encarnações, as suas 6 encarnações, tá? Bem resumidas antes dele vir aqui para Urântia, né? Então vamos lá. Fui designado para Urântia por Gabriel, com a missão de revelar as 7 auto-outorgas do soberano do universo, Micael de Nébadon. Meu nome é Gavália e eu sou o comandante dos Estrelas Vespertinos de Nébadon. Quando um filho criador recebe a outorga de criar um universo, ele não pode assumir a plena soberania antes de completar suas 7 auto-outorgas. Ou seja, né, Jesus, ele é um filho primário, um filho criador. Ele pode criar um universo, assim como ele criou o nosso universo, ele criou o nosso planeta e tantos outros, tá? Mas uma coisa é criar, a outra coisa é ser soberano, né? Deus afirma, né, como uma regra geral, né, uma regra imutável, que você precisa ter uma experiência de vida encarnada para conhecer os seus filhos encarnados, para assim você poder ter a competência e a qualidade, né, de cuidar, de ser o pai desses filhos. Então por isso que você tem que encarnar e viver na Terra as experiências humanas, né? Assim como eu disse lá no comecinho do nosso curso, nos primeiros vídeos, né, que um dos requisitos de evolução é você ser pai, assim como o Pai Criador vos é com todos nós, né? O propósito dessas encarnações como criatura é capacitar esses criadores a tornarem-se soberanos sábios, compassivos, justos e compreensivos, né? Saber o que a gente passa aqui. Esses filhos criadores são inatamente justos, entretanto, em consequência das sucessivas experiências de auto-outorgas, eles tornam-se mais compreensíveis na misericórdia. Então, assim, eles são sábios, mas com essa experiência de outorga, né, ficam mais sábios e mais sensíveis ainda. Tais auto-outorgas são os últimos passos na sua educação e aprendizado para a sublime tarefa de governar o universo local com a retidão divina e o julgamento justo. Micael de Nébadon começou a organização de vosso universo local há cerca de 400 bilhões de anos. Micael preparou-se para a sua primeira aventura de auto-outorga por volta da época em que Urântia estava tomando a sua forma atual, há 1 bilhão de anos. Então,
logo de cara a gente descobre aí, no mínimo, a verdadeira idade de Jesus. Jesus é um ser que tem nada mais, nada menos, né? Pelo menos aí 400 bilhões de anos, tá? Esse número ele não está errado, tá? Jesus tem 400 bilhões de anos desde sua criação pelas mãos do Pai, ok? Quando ele realizou a sua primeira encarnação num planeta aqui próximo para resolver alguns problemas, né? Isso aconteceu há 1 bilhão de anos atrás. O Urante ainda não tinha nem vida, olha só, né? E ele já caminhava nessa missão. As suas auto-outorgas ocorreram em intervalos de cerca de 150 milhões de anos entre uma e outra. A última tendo tido lugar em Urântia, né, há cerca de 19 séculos, certo? A primeira auto-outorga foi uma ocasião solene em Salvington, há quase 1 bilhão de anos, quando os diretores e dirigentes do universo de Nebadon, reunidos, ouviram Micael anunciar que seu irmão mais velho, Emmanuel, dentro de em breve iria assumir a autoridade em Nebadon, enquanto ele, Micael, estaria ausente para uma missão não explicada. Após enviar essa transmissão de despedida, Micael surgiu no campo de embarque de Salvington. Vou cumprir a vontade das deidades do paraíso, e quando houver terminado minha missão e houver adquirido essa experiência, retornarei a este meu lugar junto de vós. Essa missão durou 100 anos do tempo de Urântia, e Micael retornou sem anúncio prévio a Salvington. Apenas ele foi e voltou. Uma característica dessa primeira encarnação dele, ele não nasceu como uma criança indefesa. Foi algo parecido com o que aconteceu com o Maquivento Melquisedeque. Ele simplesmente se materializou num determinado planeta para resolver algumas questões que duraram 100 anos e depois ele retornou, ok? A segunda auto-outorga. Durante quase 150 milhões de anos depois da primeira auto-outorga, tudo ia bem no universo de Nebadon, até que problemas começaram a ser registrados no sistema 2 da constelação 37. Eu não faço ideia nem onde é. Esses problemas envolviam um protesto feito pelo soberano do sistema local, no qual não se resignou pelo veredicto dado pelos seus superiores. Não tem nada a ver com a rebelião de Lúcifer, tá? Foi um problema muito antes. Há muito tempo, numa galáxia muito distante. Então, após mais de 100 anos de insatisfação, ele levou seus colaboradores a uma rebelião contra o sistema, uma das mais vastas e desastrosas que jamais foram instigadas no universo de Nebadon. Com a recepção desse pedido em Salvington, Micael iniciou a preparação para se ausentar novamente, deixando comando com Emmanuel para iniciar a sua segunda auto-outorga. Por mais de 17 anos do tempo universal, este governante temporário administrou os assuntos e sabiamente sentenciou sobre as dificuldades daquele sistema local confuso e desmoralizado. Nenhum soberano de sistema jamais foi amado tão ardentemente. Com justiça e misericórdia, esse novo governante colocou em ordem aquele turbulento sistema, oferecendo até mesmo seu predecessor rebelde o privilégio de compartilhar o trono de autoridade, caso ele apenas pedisse perdão a Emmanuel pelos seus abusos. Lutênia, que era o nome do cidadão rebelde, porém desprezou todas essas aberturas de misericórdia. Todavia, milhões de seguidores desviados e iludidos aceitaram o perdão desse novo governante. Ele foi amado por todo o sistema e adorado por seus companheiros. Sua partida ocorreu com uma grande celebração. No final, até mesmo seu predecessor faltoso enviou uma mensagem: Justo e reto és tu em todas as suas ações. Mesmo continuando eu a rejeitar a lei do paraíso, sou compelido a confessar que tu és um administrador justo e misericordioso.
Então essa foi a segunda auto-outorga de Micael. A terceira auto-outorga. O Conselho Supremo de Salviton havia acabado de considerar sobre o pedido de ajuda de um planeta de um sistema próximo, pois seu soberano havia se desviado em uma rebelião. Mais uma rebelião, né? Mais uma vez, Micael novamente colocou a direção do universo nas mãos de Emmanuel e ao mesmo tempo confiando as forças celestes nas mãos de Gabriel. Assim, esse filho material começou a sua difícil carreira em um mundo em quarentena. Lamento que não tenha eu permissão para descrever a paciência e força de caráter e a habilidade com as quais esse filho material enfrentou as situações difíceis naquele planeta em confusão. A regeneração desse mundo é um dos mais belos capítulos nos anais da salvação em todo o Nébadon. A sétima auto-outorga. Eu pulei as outras 4 porque foram todas iguais, tá? Todas as 6 auto-outorgas, as 6 encarnações de Jesus nos planetas aqui próximos foram para resolver problemas de rebelião, né? E todas as encarnações, tá, foram muito semelhantes. Ele encarnou já materializado, já adulto, apenas para resolver durante um certo tempo e voltou, tá? Então eu pulei para não ficar muito extenso. Vamos para a sétima, que é a mais importante. Então, por dezenas de milhares de anos, todos nós esperamos ansiosamente pela sétima e última auto-outorga, né? Gabriel mostrara-nos que essa outorga terminal seria feita à semelhança da carne mortal, né? Então ela seria diferente, né? E todos sabiam que essa última, essa sétima, seria o carimbo final para que ele se tornasse, pela lei do universo, o soberano, né? Com o carimbo do Pai. Ele já tinha esse direito, tá? Mas ele mesmo não queria ainda ser o soberano sem ocorrer todas as etapas, sem vencer todas as etapas. Muito nobre a atitude dele, né? O anúncio público de Micael havia selecionado Urântia foi feito logo após havermos sabido do erro cometido por Adão e Eva. Assim, por mais de 35 mil anos, vosso mundo ocupou um lugar muito conspícuo nos conselhos de todo o universo. Nunca soubemos, até a data do próprio evento, que Micael surgiria na Terra como um infante desamparado nesse reino. Ou seja, né, fomos contemplados aqui com a vinda de Micael, né, porque nós tivemos não só a falta adâmica, como também a rebelião, né? Então são erros que não aconteceram em local nenhum do mundo, aí do universo, tá? Geralmente era uma rebelião aqui e ali, mas uma desgraça tão grande assim só aqui mesmo, para você ver como somos, como fomos cagados, né? Desculpe a expressão, mas a verdade seja dita, né? Até então ele sempre surgia como um indivíduo plenamente desenvolvido, com a personalidade da ordem selecionada para a auto-outorga, e foi um anúncio emocionante aquele que foi transmitido de Salviton, que a criança de Belém havia nascido em Urântia. Por 1/3 do século, no tempo da Terra, todos os olhos em todas as partes do universo focalizaram-se em Urântia. Todas as inteligências entenderam que a última auto-outorga estava em progresso, e como sabíamos, havia muito ainda da rebelião de Lúcifer em Satânia e do desafeto de Caligástia em Urântia, e assim todos nós entendemos a intensidade do embate que aconteceria quando nosso governante encarnasse em Urântia de forma tão humilde. Vejam vocês, o Criador de todo o universo, o Criador de seres e coisas, o representante do Pai Universal, o Filho primário, o Filho Criador, humildemente nasceu em Urântia como uma criança indefesa, filho de um carpinteiro. Joshua ben José, um menino judeu, foi concebido e nasceu no mundo, exatamente como quaisquer outro menino, exceto pelo fato em particular
de que esse menino era a encarnação de Micael de Nébadon, um filho divino do paraíso e criador de todo esse universo local de coisas e seres. Alguns homens sábios da terra sabiam da chegada iminente de Micael, e por intermédio de contatos entre um mundo com outro, tais homens sábios e possuidores do discernimento espiritual souberam da auto-outorga vindoura de Micael em Urântia, e por meio das criaturas intermediárias, 2 serafins fizeram o anúncio a um grupo de sacerdotes caldeus. Então, foi assim que aconteceu de antemão o nascimento de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho mais, lógico, tá? Como aconteceu tudo isso, mas basicamente teve todo esse planejamento, né? Não simplesmente aconteceu. Então agora, com o fim dessa aula, vocês descobriram quem é Jesus, o tamanho da sua grandeza, né? E como ele é amado e deve ser respeitado por todos nós. Espero que tenham gostado. A história de Jesus é uma passagem muito linda do filho de Urântia, tá? Volto a dizer assim, o livro ele tem mais de 2.000 páginas, eu precisei ler 2 vezes. E eu tenho aqui o resumo do resumo do resumo. Estou fazendo de uma maneira bem simples, né? Porque senão fica muito complicado. Ok? Então até uma próxima.